nós estamos recebendo aqui a psicóloga, a doutora Gisele Fernanda de Souza, que vai bater um papo com a gente. Vamos conversar a respeito do Dia das Mães. Há quantas anda essa relação mães e filhos, o que isso evoluiu aí através dos tempos, enfim, como é que todos temos que nos comportar, sejamos filhos ou, quem sabe, mães, enfim, nos dias atuais aí. A Gisele está aqui conosco, então, e a gente começa a conversar a partir de agora. Gisele, o nosso boa tarde, seja bem-vinda aqui na programação da Rádio Minuano, acredito eu que pela primeira vez. Pela primeira vez. Boa tarde, obrigada pela oportunidade. Muito bom, né, bater um papo sobre esse assunto, ainda mais que agora a gente se aproxima do Dia das Mães. E todo mundo que está aqui, todo mundo que existe é porque teve uma mãe, Sim. né? Então, esse é um assunto, assim, muito importante. Para começar, há quantas anda essa relação, Gisele? E aí fazendo uma analogia também com tempos passados, no meu caso, na minha época de criança, de filho, enfim, que eu já não tenho mais os meus pais, né? Mas o que mudou, digamos, nas últimas décadas, dentro desse contexto de relação mães e filhos? Bom, a relação mãe e filho, eu vou só dar uma contextualizada aqui, Sim. né? Na importância dessa relação. A relação da mãe com o filho é a mais importante, eu ouso dizer que é a mais importante de todas as relações, né? Então, ela é importante por quê? Porque é nessa relação que o ser humano se institui como ser humano, né? Quando uma criança nasce, ela não entende que ela é uma unidade separada da mãe. Para a criança, ela é uma extensão da mãe, ela ainda não entendeu que ela é um ser, um indivíduo. E é ao passar dos meses ali, ao longo do primeiro ano, que a criança vai tendo esse entendimento, né? Então, a mãe também fica nesse estado de simbiose, que a gente diz, né? É um estado, assim, de ligação. É os dois como se estivessem, assim, grudadinhos, né? Emocionalmente falando. Então, é esse estado da mãe, chamado de preocupação materna primária, né? Que faz com que a mulher consiga se colocar no lugar do bebê. Você já viu, né, que uma mãe, ela sabe o choro do bebê. Sim. Ela sabe se o choro é de dor, se o choro é de fome. Até a gente não se tornar mãe, né, a gente não até duvida dessa capacidade. Então, eu sei por mim, né, agora eu tô gestante do segundo, Sim. né, já tenho um menino, agora vem uma menina. Até antes de nascer eu pensava, gente, mas como vai ser? Né? Como que eu vou pegar essa criança para dar um banho? Nunca peguei uma criança, nunca manuseei um bebezinho. E é incrível que quando nasce, assim, ó, simplesmente você sabe. Simplesmente você consegue, sabe? Simplesmente você consegue dar conta, né? Não existe mãe perfeita, não existe receita para isso, mas a gente vai aprendendo na prática. Sim. Mas tudo isso para contextualizar a importância dessa relação. Só te interrompendo pontualmente, é interessante que você falou que existe a relação mãe e filho, no caso, né? Uhum. E aí você falou da questão do cordão umbilical. E por isso que muitas vezes a gente diz que quando a pessoa é muito apegada à mãe, mesmo depois de uma certa idade, a gente diz o seguinte, ou a mãe muito apegada ao filho, isso. né? Olha, você tem que cortar, tá na hora de cortar o cordão umbilical, né? Mesmo que a pessoa já seja, né? Exatamente, é interessante exatamente. Tu sabe que é importante, assim, José, esse corte, né? É importante ter uma terceira pessoa aí nessa relação, que geralmente é o pai, né? Nem todas as relações têm um pai, mas é importante ter uma terceira pessoa ali, seja um avó, um parente, um tio, que faça esse corte, que aos poucos vá tirando a mãe dessa ligação profunda. Porque existem casos em que não é feito esse rompimento, esse cordão não é cortado nunca. E isso também é prejudicial, né? É muito importante a gente ter ali no começo da vida essa ligação profunda, sim, mas é importante a gente ir se desvinculando aos poucos, sim. né? Pra ficar saudável, porque senão não é saudável também, né? Tu ficar a vida inteira ali na barra da saia da mãe. E isso nem só fisicamente tô falando, né? Tô falando, assim, emocionalmente, aquela pessoa dependente pra tudo. Da mãe, do pai também. Em alguns casos é cômodo para a pessoa. Com certeza, sempre é cômodo, né? Sim. Porque pra daí você não precisa sair do ninho, não precisa ir atrás de nada. E por isso a importância de ter uma terceira pessoa. Porque se deixar pela mãe, pela própria mãe, isso é muito demorado, isso é difícil. Eu sei, assim, ó, porque hoje eu vivencio isso. É dolorido, né? Tu vê, às vezes, o filho ali caiu, ou o filho querendo a sua independência, e às vezes a gente é tentada, né, a fazer pelo filho, a tomar frente por ele, né,
e ele precisa crescer, e para isso ele precisa fazer, né? Mas eu vejo assim, a relação hoje em dia da mãe com os filhos, eu acho que mudou muito, né? Embora eu sei de ouvir falar, ouço muito minha mãe falar, né? As pessoas mais velhas do que eu falando que antigamente não existia tanto diálogo, não existia essa proximidade que hoje eu acho que existe bem mais, essa abertura, né? Quando eu falo isso, você me entende que eu não estou falando em 100% dos casos. Sempre existe aquela exceção, né? Sim. Mas o que a gente vê hoje mais na atualidade é isso. Eu acredito que existe mais essa abertura, né? Da mãe chegar e dizer, eu te amo, né? O que tu tá precisando? Vamos conversar. Isso antigamente acho que era bem difícil, era né? Era difícil, né? No caso, sim. Até porque a realidade era bem diferente, assim, na questão. Uma mãe tinha quantos filhos para cuidar, né? Para dar conta. Embora ela não saísse para trabalhar fora, mas ela tinha muitos afazeres em casa, né? Então as mães estavam sempre mais ocupadas, sempre mais... Não que hoje elas não estejam. Estão também, né? Tem outras ocupações. Mas eu vejo que esse é um ponto que mudou. Outro ponto que mudou também, mães muito ocupadas, né? Mães muito atarefadas, mães mais ausentes, né? Antigamente uma mulher, ela ficava mais em casa, cuidava, se dedicava somente ao cuidado dos filhos e da casa, né? Hoje em dia a gente vê a mulher tendo muitas jornadas aí de trabalho, né? Elas trabalham o dia inteiro fora, de noite elas têm a casa, têm os filhos. E eu vejo que isso às vezes traz muito conflito para as mulheres. Muitos conflitos nessa relação, né? Então vou falar hoje aqui por mim, a minha experiência de clínica. Eu vejo muito isso. Quais são os principais, digamos assim, como é que eu vou... Eu não sei se queixa seria a palavra correta, mas enfim, quais são os principais problemas, quais são os principais conflitos que acontecem atualmente, seja de filho para mãe ou de mãe para filho, que você observa aí na clínica? O que eu observo assim, ó, existe muita carga de informação, né? Antigamente isso era um problema, o oposto era um problema, não ter tanta informação. Hoje em dia a gente tem muita informação. Hoje em dia é rede social, é Google, tu dá um Google ali, tem 1000 informação, né? Então, como amamentar um bebê, como não sei o quê, como fica doente, qualquer coisa... Tu bota ali, tem tudo, né? Tem os influencers hoje, cada um dando uma dica, cada um dando uma opinião. E eu vejo muito isso das mães perdidas nesse sentido, né? De não seguir, às vezes, a sua intuição. De não seguir, às vezes, assim, as pessoas que estão mais próximas a ela. Sabe aquele saber mais antigo, né? Que a gente... Antigamente era passado, por exemplo, de famílias, de geração para geração, né? Então, eu vejo muita gente perdida nisso, né? Outra coisa que eu vejo muito é mães culpadas porque acham que não estão fazendo o que é certo. A culpa é muito grande, sabe? E isso atrapalha. Isso atrapalha ela de exercer o papel dela, exercer a função dela como mãe, né? Então, a mulher também tem outra questão que a gente vai entrar depois ali da independência da mulher. Eu vejo muito isso também, ela querendo ocupar outros espaços e isso entra em conflito muitas vezes com a maternidade, né? Então, eu sempre digo assim que a nossa vida é um equilibrar de pratos, né? A gente tá sempre tentando equilibrar as coisas, porque são muitas coisas, são muitas funções, são muitos papéis que a gente desenvolve, né? Então, a gente hoje em dia não é só mãe. A gente é uma profissional, a gente tem um trabalho social, a gente faz 1000 coisas, né? Então, como equilibrar tudo isso? Como é que é essa questão da culpa? Mais ou menos na prática, assim, quer dizer, ela se sente culpada porque daqui um pouco não acha que não está dando aquilo que o filho necessita, enfim, como é que funciona isso na cabeça da mulher, no caso? Sim, a mulher, muitas vezes, ela se sente culpada por sair de casa, por trabalhar, deixar o filho com outra, deixar o filho na creche tanto tempo, né? Enfim, é mais essa culpa que eu vejo mesmo, assim, ó, de não passar o tempo com a criança, né? Muitas vivem essa realidade. Passam o dia inteiro trabalhando, à noite elas têm pouquíssimo tempo, porque a criança vai dormir cedo, né? E o outro dia a rotina segue assim, né? E de noite ela também tem os afazeres dela dentro de casa, né? Ou estudam muitas vezes, muitas delas não conseguem ver a criança, não conseguem ver o filho, né? Durante a semana, por causa da rotina. Então essa culpa pega muito e elas trazem muito isso pro consultório,
né? Outra coisa, assim, essa questão da culpa é porque vê a fulana fazendo e eu não consigo fazer igual. A outra mãe, né, no caso. Às vezes nem é o tempo. Às vezes ela tem o tempo para estar ali, mas ela não consegue fazer tal qual a outra, né? Então, assim, são muitas coisas que podem gerar culpa, né, nas mães. E como é que isso influencia na relação? Esse conflito de culpa, enfim, como é que isso influencia na relação com os filhos? Muitas vezes essa culpa pode fazer com que a mãe, por exemplo, queira suprir de outra maneira. Eu não consegui dar o tempo, por exemplo, então eu vou vir com um presente. Sim. Eu não consegui dar o tempo, então agora como que eu vou chamar a atenção dele, né? Como que eu vou me sentir se eu precisar chamar a atenção ou dar o limite, por exemplo, se eu nem fico muito tempo com o meu filho? Né? Porque esse é o nosso papel de mãe, né? Sim. Ensinar, educar, dar o limite. E isso, a culpa pega muito nessa parte. De tu não fazer outro dever, que era teu de mãe, por causa da culpa, né? Então, elas querem suprir uma coisa que não tem nada a ver, né? E não funciona. E não funciona, claro que não. Porque daí você tá deixando a desejar, né? Nesse sentido, assim, porque o limite tem que dar, a educação tu tem que dar, não importa, né? Então, como que vai ficar essa parte? Na época dos meus pais, por exemplo, quer dizer, a mulher ela era, como é que eu vou dizer, preparada, digamos assim, ou não, para casar, ter filhos e cuidar dos filhos, né? Uhum. E hoje a mulher busca busca mais independência, né? Busca estar mais atuante em todos os sentidos. Como é que isso, digamos assim, como é que isso influencia de forma geral? Hoje, eu diria, a mulher se prepara mais para ser mãe ou não tem nada a ver? Olha, eu ouso dizer que a mulher deveria se preparar mais para ser mãe, né? Então, muitas delas, quando se deparam com a realidade, elas tomam um baque. Porque quando a gente vê a realidade, né, ali na nossa frente, a gente vê que a coisa não é bem assim, né? Que um filho exige muito de nós, exige da nossa atenção, da nossa disponibilidade, né? E antigamente, exatamente como tu mencionou, era isso, a mulher era preparada para isso. Sim. Hoje em dia ela quer ocupar outros espaços, né? E é por isso que elas têm menos filhos. Eu acho que uma das questões é essa, né? De poder, talvez... Não estou aqui dizendo o que é certo, o que é errado, né? Se elas pensam isso, mas é o que acontece. E uma gravidez inesperada, como é que isso influencia, seja para a mãe ou seja pro filho? Quer dizer, daqui um pouco a mulher lá, ela não estava preparada e daqui um pouco namorou ou teve uma relação lá da qual ela não esperava que fosse acontecer e aconteceu. Como é que isso influencia na questão do filho em si? Como é que isso vai moldar a personalidade dele? Uhum. Daqui um pouco ela, veio o resultado, veio a situação e daqui a pouco ela se assusta e, mas não era isso que eu estava preparado. E ela tem que fazer uma mudança toda na sua vida em razão disso. Como é que isso influencia e que tipo se pode trazer algum tipo de trauma, seja para a criança ou seja para a mãe, no caso? Eu acredito assim, que tudo é trabalhado, sabe? Tudo pode ser conversado, pode ser trabalhado. A gente vê muito isso acontecer, né? Das gravidezes inesperadas, enfim. Mas a gente não tem como afirmar assim, né, que isso vai, não tem como ser sim ou não, né? Sim. Não tem como eu dizer assim, isso vai trazer um trauma, isso não vai trazer um trauma. Muitas gestações que foram planejadas, que foram programadas, elas também podem trazer traumas, né? Então, não quer dizer que o contrário vai trazer o trauma. O que eu penso assim, a mãe tem que estar disponível para estar ali com essa criança, né? A mãe tem que estar bem, falando emocionalmente, falando, né, das nossas emoções, emocionalmente mesmo. Ela precisa estar bem. É aquela coisa que eu te falei ali no começo, para ela poder se colocar no lugar dessa criança, para ela poder fazer esses primeiros cuidados, né, com essa criança. Então, eu acredito assim, que isso tudo pode ser mudado, né? Quando ela descobre a gravidez e talvez não era tudo aquilo que ela esperava e tudo mais, mas quando tu recebe a criança ali, muita coisa muda. Existem estatísticas, né, que dizem que quando a criança nasce, a mulher, por exemplo, muda de ideia do filho que ia para adoção, por exemplo. Sim. Né? Elas estavam prontas para que não queriam mais o filho, por exemplo. E depois que elas veem o filho, que elas passam ali pelo parto e tudo mais, porque isso é uma mudança muito grande na vida da mulher,
né? Então, assim, existem muitos casos da mulher mudar de ideia quando o filho nasce, por exemplo, né? Então, eu acho assim, que se ainda, mesmo assim, a mulher ficou com aquele sentimento de não querer a criança ou de rejeição, assim, daí isso pode dar, né, alguma consequência para a criança, né? Porque a criança tem que se sentir aceita. A criança precisa se sentir aceita no ambiente, aceita na família, né? E não adianta, eles sentem tudo, eles estão captando tudo. Sim. Né? E, por exemplo, e as alegrias, emoções, decepções, enfim, que ocorrem durante a gestação? A criança que tá lá no útero, ela vai sentir isso? Ela Como é que faz? Ela sente. Ela sente. Existem várias correntes, várias vertentes que estudam sobre isso, né? Umas que são muito enfáticas, né? Que eu não gosto, assim, dessa coisa, assim, muito, assim, enfática. Ah, tu sentiu isso, a criança vai ter isso, sim. Sabe? Então, eu não acredito que seja assim, tá? Eu vejo isso muito na minha prática clínica também. Então, tem coisas que a gente não tem como se precaver, se prevenir. Por exemplo, agora, né? Eu, gestante, a gente tá passando por toda essa calamidade, onde eu vi muitas mães perderem os filhos, né? Tem aquele caso da mãe que perdeu uma das gêmeas, não encontrou até hoje, né? Então, assim, isso mexe muito com a gente. Isso mexe muito com a gente, ainda mais quem está gestante. Então, como que eu vou, né? Como que isso, assim, eu vou saber como que isso vai influenciar lá? Por exemplo, quando o bebê nascer, eu vou ter que trabalhar isso em mim. Depois, se eu ver alguns indícios, trabalhar isso na criança mais pra frente, né? Mas também é uma coisa que a gente não pode, assim, ser tão certeiro, dizer, vai acontecer. Sim. Entende? Eu acredito que tudo é muito trabalhado, assim. A gente precisa estar aberto para isso, obviamente, né? Sim. Muito bem. E nós temos, além da questão da mãe, hoje nós temos aí a mulher que hoje ela busca o seu espaço, né? Uhum. Cada vez mais hoje nós temos a mulher atuando em vários segmentos aí da sociedade, seja no esporte, nas áreas administrativas, nas áreas profissionais, né? Como é que isso influencia de modo geral e como é que a mulher tem que fazer para não extrapolar esse, digamos assim, essa independência que ela busca, o que buscou e vem buscando ao longo dos anos? Uhum. Eu acredito assim, cada família vai lidar de uma maneira diferente. Cada família vê isso de uma maneira diferente, né? Cada família tem o seu método ali, a sua forma de funcionar. Tem famílias em que o homem fica mais presente em casa e a mulher é quem mais sai, né? Tem famílias que o contrário. Eu acredito que cada um tem que olhar para sua família e ver como que isso está ocorrendo, né? Eu sempre gosto de dizer assim, primeiro pessoas, depois coisas. Então, em primeiro lugar, a gente deve pensar nas pessoas e as nossas, né? As pessoas mais próximas a nós. Nosso filho, no caso, a gente está falando aqui, né? Da mãe. Então, essa mulher precisa ver até que ponto que isso está influenciando, né? Na educação dessa criança. Essa criança está sentindo muita falta da mãe. Essa criança talvez está sentindo dificuldade. Essa dificuldade está relacionada com a falta dessa mãe, né? Essa mãe, será que está muito fora? Aí essa mulher vai ter que tomar uma decisão, né? Não adianta. É uma escolha e não tem como a gente dizer que não. Embora, sim, eu vejo muita mulher negando, dizendo, não, eu preciso correr atrás do meu sonho, da minha independência, lutar e não sei o quê. E para isso, muitas vezes, elas sacrificam a família, sacrificam os filhos, né? Vejo muito isso. E não adianta, isso acaba ocasionando essa culpa na mulher, né? Então, eu acredito, assim, que é uma decisão dela. Não sei, talvez diminuir a carga horária ou pagar o preço e ver o filho desse jeito, quem vai querer também, né? Mas existe uma dificuldade por parte dela também de administrar tudo isso. Existe, às vezes existe sim. Porque daí e outra coisa, eu também vejo o contrário. Mães que, quando têm os seus filhos, né, querem ficar em casa e são muito cobradas pela sociedade a voltar a trabalhar, né? Sim. Então, assim, tudo é uma dificuldade, sabe? Ou tu trabalha demais, ou tu não trabalha. Então, assim, é difícil administrar isso, realmente. Não é fácil, né? Com esse mundo doido aí que existe, todo dia tem coisas novas, todo dia tem 1000 informações. Imagina se a gente vai querer dar conta e acompanhar tudo, né? Sim. E o homem, como é que ele faz para lidar com esse conflito, digamos assim, até que de uma forma no subconsciente, pelo seguinte, porque nós fomos criados para sermos o gestor.
O provedor. O provedor, exato, essa é a palavra correta. Para sermos o provedor, mas daqui um pouco a mulher se coloca na frente. Poxa vida, mas quem tem que gerenciar sou eu, quem tem que ser o provedor sou eu. E daqui um pouco ele vê que a mulher está querendo ocupar esse espaço. E como é que ele lida com isso? Como é que esse tipo de conflito se resolve entre o casal? Porque ele pode pensar isso até que de forma inconsciente. Poxa vida, mas eu que tenho que ser o... Isso tá assim na nossa sociedade como um todo, Sim. né? Isso é histórico, isso vem desde sempre, sim. Então, o que eu penso sobre isso? É muito diálogo. É muito diálogo, sabe? Tu precisa conversar, tu precisa ver. Como eu já disse, assim, cada família funciona de uma maneira um pouco diferente da outra, né? Embora exista um ideal de família, que a gente sempre pensa, assim, naquele ideal de família, mas as famílias têm o seu funcionamento, cada uma tem o seu funcionamento. Hoje em dia, os dois são provedores e os dois são educadores, né? Na maioria dos casos. Antigamente era o contrário, era diferente. Né? A mulher ficava mais em casa, que era mais educadora, e o homem era o provedor. E geralmente, quando o filho aprontava, a mulher dizia: olha, quando teu pai chegar, vocês vão ver o que vai acontecer. Né? Exatamente. Quer dizer, a responsabilidade era um de outro, né? Exatamente. Então, hoje em dia, como ela também sai, né? O homem passou também a ter mais essa função da educação. Não que antes não tivesse, né? Mas parece-me que agora tá mais igualada a coisa. E isso pode trazer conflito, sim. Isso pode trazer muito conflito, mas como eu já falei antes, eu acho que o diálogo é a melhor solução, sabe? O diálogo. E se mesmo assim não resolve, hoje em dia tem profissionais para isso, para mediar esses conflitos, né? Psicólogo de família, psicólogo de casal, que ele poderá estar ajudando neste sentido, né? Então, eu penso assim, que os dois, o homem e mulher, eles estão juntos, estão no mesmo barco. Eu penso assim que os dois não deveria existir essa rivalidade, assim. Muito homem se sente diminuído também, né? Sim. Da mulher, talvez conseguir um cargo mais elevado, conseguir talvez um salário maior, ou ter a carga horária mais elevada. Então, tem muito homem que é ferido nessa parte, nessa área. E aí também entra o conflito. Sim. Então, uma coisa vai puxando a outra. Por isso que, assim, tem que ter esse compreendimento, tem que ter essa compreensão, assim, da coisa, né? E buscar ajuda sempre que precisa. Sim. E hoje nós temos toda uma tecnologia, nós temos a velocidade da informação. Quer dizer, a coisa acontece aqui, daqui 1 minuto, 2 minutos, o mundo inteiro está sabendo, né? E como é que se lida com isso nesse contexto da educação? Porque nós temos aí hoje o celular, né? A criança com 5, 6 anos já quer um celular e daqui um pouco o pai e a mãe vão lá e já dão um celular, ela já tem acesso a uma série de coisas. Brincadeiras que a gente fazia na minha época hoje não se vê mais fazer, porque eles têm o recurso do celular. Quer dizer, como é que essa tecnologia toda, essa velocidade da informação influencia de forma geral nessa relação? Na relação mãe e filho, pai e filho. Sim, na verdade não tem como dizer que não, mas essa tecnologia ela influenciou em tudo, né? Não só na relação familiar, mas em tudo. Esses dias até eu dei uma palestra numa empresa aqui que era sobre isso, a dependência digital e como isso influenciava, né? Hoje em dia é muito comum tu ver uma imagem, por exemplo, da família toda ela sentadinha lá no sofá, por exemplo, estão todos juntos, mas eles não estão conectados, né? Emocionalmente entre eles, eu quero dizer. Cada um tá conectado no seu mundinho, todos no seu celular, um no tablet, um no notebook, né? Então, com certeza, isso influencia, porque as pessoas muitas vezes não têm esse tempo de qualidade. Uma coisa é você trabalhar fora, não ter o tempo de qualidade com o filho, o tempo que gostaria. Outra coisa que a gente precisa tomar cuidado também, é que a gente às vezes se sabota, é tu tá junto, ter o tempo, mas não aproveitar esse tempo, né? Às vezes não sai trabalhar fora, às vezes está em casa. Mas e daí? O que poderia aproveitar, ter o tempo de qualidade, não tem. E às vezes é cômodo o filho estar lá no celular, porque daí ele não tem... Claro, ele fica quietinho, não enche né? a paciência. Não enche a paciência. E aí é um outro assunto que dá pano pra manga, né? Quando uma criança tá no telefone, quando uma criança fica muito exposta a telas. Eu sou bem rígida nesse sentido, né? Eu sou super contra. Podem pensar o que quiser, falar o que quiser, sim, porque criança tem que aprender, criança não sei o que, estamos na era da informação e tudo mais, mas a criança não tem necessidade nenhuma de aprender por meios digitais,
Sim. Né? Então, já entrando assim no outro assunto, a criança, até os 10, 12 anos, ela não tem necessidade de celular. Uma criança, para aprender, o que ela precisa? De contato humano. Entendeu? A educação, o aprendizado, ele se dá de forma muito mais eficaz quando ele é feito através de um humano. Através de uma pessoa ali junto, né? E não através de telas. Ai, mas é um desenho educativo, não tem nada de mal. É um desenho, sei lá, um jogo educativo. Mas nunca esse jogo, ou esse desenho, ou o que quer que seja que essa criança esteja vendo, vai se igualar a quando uma pessoa está ali junto com essa criança. Sim. Ensinando. E o Dia das Mães, a importância desse dia, e aí quando as emoções afloram aí nessa semana, nesse Dia das Mães, que muitas vezes o cara tem um compromisso, mas eu não vou em tal compromisso porque eu tenho que almoçar com a mãe, que é o dia dela. Mas eu tinha futebol com o pessoal aí, mas não, eu vou, hoje é dia de almoçar com a mãe. E muitas vezes no resto do ano ele acaba esquecendo da mãe, né? Quer dizer, a importância desse dia e a importância de você, daqui um pouco, tá sempre dando a atenção que a mãe merece, mas não só no Dia das Mães. Exatamente. Eu vejo assim, eu vejo essas datas como muito comercial, né? Seja Dia das Mães, Dia dos Pais, qualquer outra data, assim. As pessoas são tentadas a lembrar só quando tem a data. Sim. Né? Eu acho que todo mundo pensa, que eu acho que deve ser assim, né? Que teria que ser o contrário. Só que é difícil. Né? Não é tão fácil assim, às vezes. Acaba na correria do dia a dia e tudo mais. Mas eu acho que a gente precisava se conscientizar mais nesse sentido, né? E valorizar todos os dias, né? Mãe é aquela que gerou, que deu a vida, né? Então, ela merece. Exatamente. Muito bem, nós queremos agradecer então a Gisele Fernanda de Souza, psicóloga, conversando conosco. Gisele, eu gostaria que você ficasse à vontade, mas alguma coisa que você acha necessário colocar para os nossos ouvintes nessa questão, então, mães, filhos, enfim. Bom, outra questão, uma questão aqui que eu gostaria de falar, que antes eu toquei no assunto, né, de mães que se sentem culpadas por trabalhar demais, né, ou estar fora, muito longe, e mães que se sentem culpadas por ficar em casa, né? Eu queria deixar um recadinho para essas mães, para esse público, né? Quando eu tive o meu filho, hoje ele tem 3 anos, eu fiquei em casa com ele, eu dediquei 2 anos e 9 meses, mais ou menos, para estar com ele em casa, né? E eu fui muito criticada. Onde que já se viu uma psicóloga estar em casa? Uma psicóloga não ir trabalhar, sabe? Então, assim, eu fui duramente criticada nesse sentido. Então, existem os dois lados aí, né? E eu gostaria de deixar esse recadinho, assim, para que as mães não fiquem culpadas. Se você sentiu de ficar em casa cuidando do filho, se você sentiu de ficar em casa que tu quer dedicar esse tempo, fique sem nenhuma culpa, né? Fique sem nenhuma culpa. Se você acha que tu tem que retornar ao trabalho, né? Volte ao trabalho, seja feliz, né? Sempre mediando ali a situação, né? Eu penso assim que tu tem que equilibrar as coisas, né? E não deixe que a culpa tome conta, né? Ela corrói, ela não te deixa tu seguir em frente. E é terrível a culpa. E quero me colocar à disposição, né? Se tem alguma mãe que precisa... O que os outros estão pensando, né? E não com o teu próprio... Exatamente. O que os outros estão pensando de mim? E quando a gente deixa de pensar isso, quando a gente deixa os outros de lado, a nossa vida flui com muito mais leveza. A gente é muito mais feliz, né? Porque, assim, para ajudar, quando precisa de ajuda, não tem. É muito difícil alguém vir ajudar, né? Mas para dar opinião, é mais fácil. Doutora, onde é que você atende? Enfim, gostaria de deixar algum contato, alguma coisa? E a gente quer agradecer a tua presença aqui, a tua atenção aqui com a Rádio Minuano. Eu que agradeço a oportunidade. Quero me colocar à disposição, então, se alguém precisa, né? Se alguém precisa de atendimento, eu atendo no momento somente adulto e adolescente, né? Atendo na clínica Psique, ali no edifício Lavoro. O meu telefone para contato é 549-9965-8547. E também tem as redes sociais, que podem me procurar lá, é Gisele Fernanda de Souza. Legal. Muito obrigado, então, a Gisele Fernanda de Souza, psicóloga, conversando conosco aí, falando um pouquinho sobre o Dia das Mães, essa relação entre mães e filhos. Nós queremos agradecer, então, a Gisele pela participação aqui no nosso programa. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos em seguida.